Para você, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Agora Goiás, ao vivo aqui na TV Assembleia e já mostrando para você como é que está o trânsito na Avenida 85, ali no setor Marista. Como sempre, né, em direção ao centro, à Praça Cívica, o trânsito está mais complicado, um pouco mais congestionado, mas a gente percebe lá pelas imagens também tempo bastante limpo nessa manhã de terça-feira, dia 14 de abril. Temos imagens também do Morro do Mendanha. Se tiver, já vamos mostrar a nossa cidade vista ali da saída para a Trindade na GO 060. O nosso programa é ao vivo no canal 3.2 e hoje a gente tem as matérias legislativas. Nós vamos falar de futebol e vamos falar também de uma marca muito importante que é o lançamento de um livro 30 anos depois da rebelião do Sepaigo, aquela rebelião que teve lá sob o comando também de Leonardo Pareja, mas nós vamos mostrar nesse livro daqui a pouco, numa entrevista, o que aconteceu lá dentro, tá bom? Já estamos no ar e sejam todos bem-vindos. Hoje é terça-feira, né? Início das atividades parlamentares, como estabelece o regimento interno da Casa. Às 3 horas da tarde tem sessão ordinária e em pauta a apresentação de matérias e a votação da ordem do dia. A repórter Michele Moura traz agora os principais destaques da última semana aqui na Assembleia. A semana na Assembleia Legislativa teve a aprovação de projetos importantes. Posse de novo deputado, prestação de contas da Secretaria Estadual de Saúde e ações diretas para a população. Confira os destaques. Durante a sessão ordinária, os deputados estaduais aprovaram em definitivo uma série de projetos de lei. Entre eles, um projeto do deputado Amaury Ribeiro, que define critérios para a deficiência auditiva em Goiás e passa a reconhecer também a surdez unilateral como deficiência. A proposta busca ampliar direitos e corrigir uma lacuna na legislação, já que milhões de brasileiros enfrentam dificuldades de comunicação no dia a dia. A matéria segue para a sanção do governador. Os parlamentares também aprovaram uma matéria do governo que trata da regularização fundiária de imóveis rurais que pertencem ao Estado. A medida garante mais segurança jurídica aos ocupantes, além de incentivar a produção e o uso social da terra, com foco no desenvolvimento sustentável. Ainda no plenário, Eliel Júnior tomou posse como deputado estadual, assumindo a vaga deixada temporariamente por Coronel Adailton, que se afastou do cargo por 120 dias. Natural de Lusiânia, Eliel já foi vereador por 3 mandatos, secretário municipal e também é policial civil aposentado. Na área da saúde, o secretário estadual Razível Santos apresentou os resultados do último quadrimestre de 2025 durante a audiência pública na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Ele destacou avanços, como aumento no número de consultas e procedimentos especializados, além da ampliação do acesso aos serviços de saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade. E no final de semana, a Assembleia realiza a 43ª edição do programa Deputados Aqui, desta vez no município de Jussara. A ação leva diversos serviços gratuitos à população, como atendimentos médicos, odontológicos e exames, incluindo ultrassonografia. E claro, o tradicional arroz carreteiro servido para o público presente. Uma explosão de sabores.
Bom, gente, há exatamente 30 anos acontecia uma das maiores rebeliões no sistema penitenciário aqui do estado de Goiás, que foi a rebelião do Sepaigo, que muita gente conhece como a rebelião que estava lá, Leonardo Pareja. E quem estava também lá dentro, né, sequestrado, vamos dizer assim, feito refém de toda essa situação, era o promotor Haroldo Caetano. E ele está lançando um livro, e ele está aqui com a gente ao vivo para falar muito mais sobre isso, o que tem no livro, como é que era a situação lá dentro. Imagino que é uma situação de muita tensão, de muito terror. Promotor Haroldo Caetano, prazer em recebê-lo. Bom dia para você. Bom dia, Jordevar. Bom dia a todos os nossos telespectadores aí. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Promotor, mostra esse livro para a gente. O livro é A Rebelião, é isso? A Rebelião. A Rebelião. Para quem não sabe da rebelião, como é que ela começou? Bem, nós estávamos fazendo uma visita ao presídio, até numa comitiva organizada pelo Tribunal de Justiça, e nessa comitiva havia juízes, havia eu como promotor, o secretário de Segurança Pública estava presente, o presidente do Tribunal de Justiça, ia fazer uma espécie de... Secretário de Segurança Pública? Secretário de Segurança Pública, uma espécie de mutirão carcerário lá, chamava Justiça Itinerante. E nessa visita, simplesmente não havia segurança, uma segurança totalmente pífia. Entramos numa comitiva de mais de 30 pessoas no presídio, acompanhados lá com meia dúzia de agentes penitenciários, armados só maiores autoridades da justiça. Sim, algo que exigiria, no mínimo, um aparato de segurança diferenciado. E, de repente, entramos ali, naquele grande grupo, e houve uma dispersão desse grupo no presídio, os presos perceberam que havia uma vulnerabilidade naquela visita, e não demorou muito, nos capturaram no canto do presídio, no que se chama ala do seguro, ou ala 310, nos capturaram naquele canto do presídio lá, onde caímos feito passarinho no arapuca, porque era um canto do presídio, eles simplesmente fecharam o portão de entrada e nos dominaram ali dentro. Foi um espaço, foi um momento de muita tensão, de muito terror mesmo, né? Não há outra palavra para designar o que nós passamos ali, o que eu passei particularmente ali, pânico mesmo. E aquele momento foi um momento tenso. Então essa rebelião começa nesse ambiente de uma visita institucional mal planejada, sem aparato de segurança e que dentro de uma unidade prisional que era extremamente precária, havia muitas e severas denúncias de violações de direitos pela administração da unidade e isso era de conhecimento geral. E então havia problemas muito sérios que não poderiam ser esquecidos, não poderiam ser ignorados para quem fazia uma visita como aquela, com autoridades daquela importância. Promotor, eu me lembro, porque eu fiz a cobertura, eu passei lá 8 noites acordado, fazendo cobertura tanto para a TV local como nacional. Agora eu queria saber, eu sei, muito pouco se falou do que aconteceu lá dentro, se falava muito mais daquela negociação, mas eu acho que, não sei, até por alternativa pessoal, as pessoas não contavam muito como é que foi. O livro, ele narra de que forma essa rebelião? É exatamente para esse motivo que esse livro foi escrito também, dentre outros motivos, digamos assim, o de desmistificar essa história, porque ela foi contada apenas sob olhares, digamos, sensacionalistas, né? A partir de uma leitura muitas vezes estereotipada e centrada em alguns personagens. Então a gente ouve falar da rebelião como a rebelião do Pareja, e de fato ele era o personagem e foi o personagem principal dessa rebelião, mas muito do que aconteceu ali dentro, ou quase nada do que aconteceu ali dentro, foi, digamos assim, publicizado. Poucas pessoas tornaram públicas as suas experiências enquanto reféns, enquanto presos também rebelados, e isso me motivou também a escrever para deixar esse registro. O senhor conta na primeira pessoa? Sim, é uma história que eu conto na primeira pessoa, porque é um livro, em alguma parte, autobiográfico, memorialístico, mas também fundado nos fatos que aconteceram, que eu presenciei, que eu testemunhei como refém, e também por tudo que se reportou acerca da rebelião na imprensa da época, nas imagens que eu tenho disponíveis comigo, que eu tive acesso. Tudo isso facilitou nessa escrita. E a ideia, de fato, é mostrar os 7 dias da rebelião. Como é que aconteceu, como é que nós sobrevivemos a 7 dias de rebelião? Desde aquele horror, desde aquela tensão extremamente violenta da agressão inicial, até o seu desdobramento,
até, digamos assim, o estabelecimento de algum equilíbrio nas relações, culminando Aí, com a fuga dos presos e com a libertação. Dia a dia. Sim, não é exatamente, exatamente. Mais ou menos assim. Não é uma história exatamente linear, porque existem acontecimentos que são simultâneos. Então, muitas coisas não tem como ser narradas no mesmo capítulo. Então, alguns acontecimentos voltam, ou avançam no tempo, ou voltam no tempo. Mas a história é mais ou menos linear. Começa com a visita e termina, de fato, com a libertação dos reféns lá no final. Vamos contar a história do livro? Vamos? Vamos. Como é que foram os 2 primeiros dias? Olha, onde vocês ficaram lá? No exato momento em que a rebelião explode, nós estávamos na ala 310. Eu, particularmente, eu falo, como disse, eu falo da primeira pessoa, eu não percebi que estava acontecendo algo real. A ideia que eu tinha é que era assim, isso não está acontecendo. É porque o que eu vi ali eram coisas que a gente vê na televisão, nos filmes, aquela coisa de horror, de terror, de gente sendo arrastada com faca no pescoço. Eles tinham que armas? Gritos, chuchos, ali dentro só chuchos e porretes. E agarrando gente pelo pescoço e gritando e batendo nas grades, aquele barulho assim, ensurdecedor, que eu fiquei em estado de choque. Eu demorei um pouco a assimilar que, de fato, eu estava sendo vítima de um sequestro, que estava acontecendo uma rebelião. E você pensou que ia morrer? Muitas vezes. Eu relato um episódio específico em que eu fui ameaçado diretamente de morte num determinado momento. Então, assim, o medo da morte era uma constante. E o curioso, e é curioso hoje, né, porque hoje a gente pode contar essa história, né, até de forma muito leve. O curioso é o impacto mental de lidar com a morte num ambiente em que tínhamos 30 reféns. A gente fazia uma conta. Quem vai ser o primeiro? É mesmo? Eu pensava comigo, né? Eu acredito que essa conta as pessoas, de uma forma em geral, ali dentro faziam. Bom, vamos matar a gente aqui. Quem vai ser o primeiro a morrer? E eu ficava aliviado de saber, de pensar, não sou eu. Eu acho que tem gente que vai estar na frente dessa fila. Mas outra hora eu já não ficava tão seguro disso. Então, assim, e ao mesmo tempo gerava uma vergonha comigo mesmo, né? Um sentimento de culpa, de ficar feliz de talvez não ser o primeiro a morrer. Aquela ideia, a esperança de mais algumas horas de vida determinava, de fato, um bombardeio psicológico. Hoje eu faço essa leitura, essa análise com muito mais qualidade, evidentemente. Não por isso, mas também eu acabei fazendo o meu doutorado em psicologia. Então, assim, de alguma forma, a gente já passa a compreender um pouco melhor essas relações que se estabelecem nesses momentos. Ficamos ali por 7 dias. Esses primeiros dias foram de horror, né? De horror. Eu vi gente assim, sendo agredida de forma extremamente covarde, muita ameaça, muita pressão psicológica, enfim, um ambiente de fato, né? De um ambiente de colapso, de caos, em que eu estava ali impotente diante das circunstâncias. O senhor falou em agressão. Normalmente a direção do presídio ela é muito visada pelos presos. Na época quem dirigia era o coronel Nicola Limonge, né? Ele teve um tratamento mais duro por parte dos presos? Sem dúvida. Quem mais correu riscos de morte durante os 7 dias da rebelião foi o coronel Limonge. Os presos odiavam ele, né, pelas razões que nós já até comentamos aqui. Havia muitas denúncias de irregularidades, de maus tratos. Ele negava, mas uma semana antes, uma semana antes da rebelião, eu havia estado na ala 310, porque eu visitava o presídio com frequência, antes mesmo da rebelião. E eu vi gente que estava em isolamento há 100 dias. Há 100 dias dentro de uma cela, nessa ala de segurança máxima, sem ver o sol, sem sair da cela, há mais de 100 dias. Assim, eram situações que se repetiam com alguma frequência. Então, as denúncias não eram sem sentido. E o próprio juiz da execução penal da época, alguns meses antes, eu ainda não estava na promotoria da execução penal, mas o próprio juiz da execução penal, meses antes, havia afastado o diretor Limonge. O Limonge só voltou para a direção do presídio por decisão do Tribunal de Justiça num recurso. Ou seja, havia digamos assim, uma confusão administrativa muito severa e que os presos reclamavam muito. E é evidentemente que isso determinou com que o coronel Limonge fosse o alvo principal
de quase todas as ameaças. Imagina a tensão que eu E se receio. não fosse um soldado que o acompanhava, muito jovem, o soldado Viana, foi um herói. Por quê? Porque ele se postava na frente do coronel Limoges, enfrentando o chucho, enfrentando golpe, xingamento, cusparada. Ele ficava fisicamente de pé no momento em que a rebelião explode. Esse soldado, o Viana, ele ficava na frente do coronel. Ele se colocou na frente, né, assim, defendendo a vida do coronel, com o seu próprio corpo. Então, assim, há muitas histórias nessa história da rebelião que poucas pessoas conhecem. E evidentemente que essas histórias, eu acho que merecem o registro para ficar para a posteridade, para a gente poder compreender melhor aquilo que há 30 anos aconteceu. Bom, o senhor disse que nos 3 primeiros dias é aquele momento de muita tensão, e eu imagino que sim. Mas teve algum momento, assim, que a coisa teve uma calma, que vocês podiam conversar? Teve algum momento mais leve nessa rebelião? Sim, eu acho que, eu digo que ali pelo 3º dia, aquilo que muitas vezes se descreve de forma muito simplificadora como síndrome de Estocolmo, né? Parece que uma brisa se estabelece no ambiente de caos. Então, num determinado momento, há uma interdependência psicológica entre presos e reféns, porque o preso sabe que a vida do refém a vida dele depende do refém ser mantido vivo, e o refém sabe que a vida dele depende do preso ser mantido vivo. Então, há uma interdependência psicológica que se estabelece. Isso é muito simplificador, a ideia de síndrome de Estocolmo, mas as pessoas se lembram dessa história de achar que se estabelece um vínculo afetivo. Não é um vínculo afetivo, é um vínculo de dependência mesmo, né? De sobrevivência. E aí se estabelece uma certa calmaria. E isso permitiu, aí, junto com isso, é muito curioso até, né? Naquela época se dizia muito que a maconha acalmava o presídio. Os presos fumavam maconha o tempo todo. E a gente fumando junto naquela fumaça que estava ali naquele ambiente escuro, todo enfumaçado. De alguma forma, a maconha gerava também esse ambiente de sossego. E acabou, então, que ali pelo 3º dia houve tempo, talvez, ambiente, para que se estabelecessem relações mais equilibradas entre presos e reféns, entre os próprios presos, que muitos deles eram inimigos de morte entre eles, né? Então isso era um outro risco que a gente corria. Mas ali no 3º dia a gente foi jogar futebol no pátio, a gente teve direito ao banho, a gente passou a ter, nós reféns, passamos a ter direito ao banho de sol. Então isso começa a se estabelecer como uma rotina dentro daquele ambiente caótico. O Pareja, ele era uma pessoa que ele era muito falante, né? Ele dava entrevistas, esse tipo de coisa. Você teve um contato assim com ele que teve assim um momento mais descontraído com o Leonardo Pareja? Olha, Leonardo Pareja era um indivíduo incrível, em muitos sentidos, porque ele sabia o que estava acontecendo ali, mais do que todo mundo, talvez mais até do que as autoridades que estavam com ele negociando do lado de fora. Ele estava na rebelião, ele não queria fugir, ele tinha acabado de se entregar para a justiça goiana, meses antes, e se estabeleceu ali como líder, porque os presos precisavam de uma referência, precisavam de um porta-voz. E ele gostava muito da ideia de ser o mito que se construía e que se construiu em torno da fama de bandido popstar. Então isso fez dele um personagem, de fato, interessante naquele ambiente. E ele era muito debochado ao extremo. Com 22 anos de idade, ele dominava o espaço como quem está muito ciente de tudo que está acontecendo dentro e fora do presídio. E ali na véspera do dia em que eu ganhei a liberdade, em que ele deu um grito no corredor: "Olha, Haroldo", não chamava doutor não, "Ô Haroldo, chegou seu alvará". Olha o deboche. Né? Mas antes disso, na véspera, a gente já com o ambiente, digamos assim, caminhando para o final da rebelião, todo mundo já acreditando que as coisas iam melhorar, a gente já tinha passado por uma situação terrível, porque as autoridades entregaram armas para os presos, né, durante a negociação. Então a gente nós reféns, passamos a conviver com os presos rebelados, eles com arma de fogo, eles com revólveres. Então era um negócio maluco. Mas lá no 5º, 6º dia, o Pareja chega na cela em que eu estava e fala: "Ô Haroldo,
Ele estava com violão, ele tocava música lá, até em cima da caixa d'água, ele tocava músicas para a imprensa filmar, aquela coisa toda. Ele chega dentro da cela com aquele violão. Ô Haroldo, vamos tocar uma música? Aí ele senta do meu lado, e eu relato isso no livro, eu toco. Ele perguntou, qual uma que você conhece? Eu falei, eu lembrei na hora, até porque o ambiente era propício, né? O IP e o Prisioneiro, do Zé Fortuna. Do IP Florido. Fazia muito sucesso na voz nas vozes, né, do Christian Ralph. Aí ele começou a cantar, e eu brinco, né, no livro que eu fiz como o Marrone com o Bruno, né? Eu fazia de conta que cantava e acompanhava o Pareja, porque segunda voz naquelas condições não dava para fazer de forma nenhuma. Cantamos uma música inteira dentro da cela, num ambiente, digamos, de descontração. Eu relato isso no livro, de forma a indicar que o que se estabeleceu ali eram relações extremamente complexas, né? Era um momento, bom, não era algo espontâneo, tão espontâneo assim, porque eu era refém, Pareja era meu algoz, né? Então, assim, os outros presos eram meus algozes, eu estava em cativeiro, mas mesmo no cativeiro, a gente estabelece relações possíveis de sobrevivência. Não de confiança. Não exatamente de confiança. Sobrevivência. E nessas circunstâncias, nada, assim, é muito bom ter um instante de desligamento, você desliga do mundo, você vai cantar uma música, você vai falar de outras coisas, você vai jogar um futebol, você acaba se permitindo viver, mesmo na iminência de saber que pode morrer a qualquer momento. Haroldo, uma cena muito marcante que eu estava lá do lado de fora, que quando foi que eles saíram, vários carros enfileirados, alguns com os vidros tapados, aquela coisa toda. No final, como é que foi que você viu, qual é a visão que você teve que a gente não teve? Olha, bom, eu saí no dia do fim da rebelião, né? Eu fui trocado por volta das 2 da madrugada, eu saí do presídio, do dia 3 de abril, no dia que acabou a rebelião. Eu e o coronel Limonge, nós dois saímos juntos do presídio, nós fomos trocados por se não me engano, um veículo Santana, um revólver e uma caixa de balas. Eu acho que também 2 coletes à prova de bala. Nós fomos trocados por esses objetos. Nós saímos, então, eu fui para casa tentar respirar, já cheguei em casa quase amanhecendo, e vi pela televisão as imagens. Vi pela televisão essas imagens daquele comboio de carros em que presos e reféns fugiam do presídio. Assim, a leitura, bom, para mim, pessoalmente, naquele momento, era de alívio, porque eu estava em liberdade. Mas havia muito medo ainda, porque muitos reféns passaram momentos de muita dificuldade, né, pelas fugas. Tem gente, o desembargador Gilberto Marques Filho, que era juiz na época, diretor do fórum, ele foi libertado em Cuiabá. Hoje, o desembargador Fábio Cristóvão, ele vivenciou um episódio de violência extremo no norte do estado. O filho do desembargador Homero, hoje também desembargador Aldo Sabino, também, ele acompanhou Pareja durante a fuga de outros presos e vivenciou situações malucas até. Impressionante. E tudo isso, evidentemente, eu convido os espectadores, a você, Jordevar, que leia. É uma história, embora a história seja uma história pesada, tensa, mas eu escrevi com leveza. E as pessoas vão gostar da leitura, tenho certeza, porque é uma leitura que resgata essa história e nos mostra, é o que eu pretendo, né, e mostra um monte de circunstâncias e situações que são importantes de se saber. Sim. Haroldo, amanhã às 19 horas vai ser a sessão de autógrafos, aqui na Assembleia. Aqui, a Assembleia Legislativa me disponibilizou o Auditório 1 para fazer o lançamento do livro. E eu convido... Qual é a editora? Editora Jandaíra. Quem quiser comprar o livro, está disponível na internet já. Logo vai ter em lojas físicas em Goiânia, espero eu. Vai chegar por agora, por esses dias. E a editora Jandaíra é editorajandaíra.com.br. Você já localiza ali na internet e já pode encomendar o seu. É baratinho e vale a pena
Eu sou suspeito para dizer, mas eu gostei demais da escrita e quero crer que a leitura também vai ser agradável. Só de você contar, eu já estou viajando no livro. Parabéns, obrigado pela entrevista. Prazer revê-lo. Obrigado, prazer foi todo meu, Jordevar. Um abraço a todos. Gente, vamos continuando agora, vamos falar de arte como forma de inclusão, expressão e acolhimento. Foi aberta a exposição Expo Arte Universo em Cada Cor, promovida pela rede Teia Agir, em alusão ao Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. A reportagem é da Maristela Ramos. Cores, formas e sentimentos que traduzem o universo particular de cada criança. A exposição reúne obras produzidas por alunos com transtorno do espectro autista, atendidos pela rede Teia Agir. A iniciativa busca dar visibilidade às potencialidades dessas crianças e promover reflexões sobre inclusão, respeito e empatia. Traz para cá um pouquinho do que a gente trabalhou durante todo esse mês, né, junto com as nossas crianças, com os terapeutas e as suas famílias, e trazer para uma casa como essa, para nós, é grandioso, gente. A gente está muito emocionado hoje por esse momento. É a primeira Expo Arte que a gente está trazendo, né, para fora das unidades. A abertura contou com a presença de convidados e momentos culturais, reforçando o papel da arte como instrumento de desenvolvimento e pertencimento. O trabalho realizado pela instituição vai além do acompanhamento pedagógico. Nós fazemos os trabalhos deles de pintura, de artes, né, até mesmo para desenvolver, né, esse trabalho com eles da coordenação motora, da atenção, né, da troca com o seu colega. E esse trabalho tem sido muito bom para elas no contexto de desenvolvimento mesmo, né, pedagógico, do desenvolvimento cognitivo, né, e tem sido assim uma atividade em que as crianças têm sido muito prazerosa para elas. A exposição também marca o Abril Azul, campanha que busca conscientizar a população sobre o autismo, um transtorno do neurodesenvolvimento que se manifesta de diferentes formas e exige, acima de tudo, compreensão e respeito. Hoje eu estou aqui fazendo o meu papel, né, de embaixador. Eu sempre estou presente em tudo que for necessário. Eu gosto muito da causa, por ser uma pessoa que foi diagnosticada muito tarde como autista, né? Então hoje eu vou fazer um pouquinho de música aqui para todo mundo curtir essas obras de arte, né, que a gente tem. Mais do que uma amostra, a Expo Arte é um convite à sociedade, enxergar além dos rótulos e reconhecer que, dentro do espectro, existem universos únicos, cheios de cores, talentos e possibilidades. A casa, ela mais uma vez reafirma esse propósito, esse compromisso de trazer a sociedade civil para dentro do parlamento e por meio das atividades culturais que tem movimentado de forma muito positiva a casa. A cultura ela é um movimento político e é esse movimento que inclui, que acolhe e trazendo conscientização sempre com um cunho social também, o que é muito importante, né, para dentro do parlamento goiano. Gente, a FEComércio, em parceria com a Câmara de Comércio Brasil-México, promove hoje, né, uma rodada de negócios voltada ao setor de alimentos e de bebidas mexicanas. Vamos falar mais sobre isso, vamos falar também das missões internacionais, porque isso mexe com a nossa economia, não é isso? Estou recebendo aqui o Marcelo Gomes, que é o coordenador da Câmara de Comércio Exterior da Federação do Comércio aqui de Goiás. O Marcelo, está tudo bem com você? Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado por me receber. É um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Me fala desse evento que está acontecendo hoje. Já começou, né? Já começou. A gente está recebendo uma comitiva de empresários mexicanos que trazem soluções e produtos nessa área de alimentos e bebidas. A ideia é que a gente possa fomentar, aprofundar o relacionamento comercial bilateral entre Brasil, mais precisamente Goiás, e o México. O que o México tem para oferecer? Existe uma complementariedade muito interessante, né, nas nossas economias, nas nossas estruturas produtivas. Então, ao mesmo tempo que nós podemos levar a nossa cachaça para o México, eles têm o mezcal para trazer para o Brasil, né? Então, existe essa sinergia e é muito interessante ver esses produtos de alimentos e bebidas, como eles se complementam. Agora, na área de bebidas, além disso que você falou, porque lá, quando a gente fala no México, a gente lembra de tequila, né?
que é muito difundido lá. Seria também uma forma de trazer? Exatamente. A tequila é um produto mais conhecido, né? Ele é mais comercializado no Brasil. O mezcal ainda não tem um reconhecimento, né, do INPI no Brasil. O que é esse mezcal? Basicamente é a mesma essência da tequila, mas feito de outras espécies da mesma planta. Então ele é mais suave do que a tequila. Mezcal? Mescal, com Z. Mescal, exato. Com Z. Entendi. Então são bebidas irmãs, digamos assim, mas a tequila tem uma indicação de origem geográfica. Então na região de Jalisco, na cidade de Tequila. Por isso recebe esse nome. Ah, correto. E na área de alimentação? O México tem, assim como o Brasil tem como a sua base, né, o arroz, o feijão, eles usam muito o milho. Então eles fazem os tacos, né, as tortilhas, sempre usando a farinha e o milho. Então o Brasil é um grande parceiro comercial do México nesses produtos. Então eles vão trazer toda essa coisa que você está colocando aí de alimento, de bebida. E o que Goiás vai apresentar para o México? Nós estamos apresentando também os nossos vinhos, né? Então nós temos os vinhos de inverno, que a gente chama, são vinhos excelentes que nós produzimos hoje em Goiás, então é uma oportunidade para apresentar, né, os vinhos menos tradicionais do Brasil. Quando um estrangeiro pensa num vinho brasileiro, pensa na Serra Gaúcha. Exato. Mas o que a gente quer mostrar é que existe, né, vinhos excelentes fora desse eixo. Então os vinhos goianos têm ganhado muito destaque. Os vinhos goianos produzidos em quais regiões? Por exemplo, Rianápolis, Jaraguá, Paraúna, Pirenópolis. Então tem uma diversidade muito grande de terroir, como a gente disse. Eu não imaginava. Jaraguá está produzindo também? Exatamente. Pirenópolis também? Exatamente. Eu sabia de Paraúna e de Pirenópolis. Então quer dizer que nós estamos expandindo esse mercado? Absolutamente. Já temos dezenas de vinícolas instaladas em Goiás hoje que produzem cada dia vinhos melhores. Além do vinho, aí quando a gente fala de comida, a gente lembra de muita coisa, né? O que Goiás está apresentando? Nós estamos focando, pensando em volume, no milho, né? No milho. Goiás é realmente um dos principais produtores de grãos do Brasil. Eles usam muito lá o milho, que eles usam né? muito lá, exatamente. E eles não conseguem produzir suficiente para a demanda, né? Então eles recorrem às importações. E Goiás tem saído na frente aí, apresentando os nossos produtos para esse mercado. Tá. Esse evento vai ser só durante o dia de hoje? Ou ele vai Durante se o dia estender? de hoje são reuniões individualizadas. Então nós temos empresários, por exemplo, do setor de sorvetes, né, que estão ali para conhecer frutos típicos do México. Por exemplo, existem mangas especiais que são produzidas no México, né? Então eles trouxeram essas amostras para que eles conhecessem. Da mesma forma, para além do vinho, nós temos cachaça, né? Nós temos cachaça produzida em Arizona. Então também é uma oportunidade de apresentar esses produtos e levar, né, os nossos produtos brasileiros para o México. O que vocês esperam, a FEComércio espera no sentido de negociações? Geralmente essas rodadas elas abrem, né, uma primeira porta e a partir disso tem todo um trabalho, né? Dificilmente a gente tem um pedido feito ali imediatamente porque você precisa testar e muitas vezes é preciso recorrer ao Ministério da Agricultura, né? Existem licenças, existem barreiras não tarifárias que dificultam um pouco a entrada desses produtos. Então, é preciso que haja toda uma leitura do mercado e, obviamente, as adequações para que esse produto chegue à prateleira. Quer dizer, tem que ter o primeiro passo, e esse é o primeiro passo, Exatamente, né? exatamente. E tem sido muito produtivo, né, por meio dessas rodadas de negócio que nós temos organizado. Hoje, Goiás já distribui vinhos específicos com exclusividade para vários estados do Brasil, né, seja vinhos sul-africanos, vinhos argentinos e, por que não, muito em breve, vinhos mexicanos. Aí eu fico pensando também, vocês fazem isso, por exemplo, com outros países? Como é que estão essas missões internacionais? Como é que a FEComércio está agindo nesse aspecto? Nós temos um relacionamento por meio, né, do nosso presidente Marcelo Baiocchi com vários países, né? Várias regiões diferentes. No mês passado nós recebemos o pessoal do Canadá, né, o ministro do Canadá, recebemos Romênia, recebemos Hungria, recebemos Portugal. Então temos diversificado muito os nossos parceiros, entendendo que é muito estratégico, né, não depender apenas de um parceiro comercial. E a partir disso temos levado também os empresários goianos para conhecer as tendências, conhecer as novas tecnologias, os novos modelos de negócio. Levamos agora em janeiro 40 empresários do varejo para a maior feira de varejo do mundo, que é a NRF, em Nova York. Foi muito bacana, conseguimos ver o que daqui 3 anos, 4 anos está no mercado aqui em Goiás. Então, para que os nossos empresários realmente possam sair na frente e se prepararem para as mudanças que chegam. Goiás está conversando com o mundo. Definitivamente, definitivamente. E o mundo quer conversar com Goiás. Por que o mundo quer conversar com Goiás?
Porque nós somos um dos principais motores da economia brasileira hoje, né? O eixo de desenvolvimento tem migrado do sul-sudeste para o centro-oeste. Se a gente analisa o agronegócio, né? Se a gente analisa onde a grande produção de grãos no Brasil acontece, é aqui. É Goiás, é Mato Grosso do Sul. Então, essa região tem ganhado muito destaque. E com o advento, por exemplo, das terras raras, tem atraído mais pessoas. E nós vivemos uma cidade, Goiânia, que é muito dinâmica, né? Especialmente na qualidade dos serviços que oferece. Então, eu costumo dizer que Goiânia hoje é a capital do centro-norte do Brasil. E por isso chama tanta atenção. Marcelo, como é que é feita essa seleção dos países com quem Goiás vai conversar? Normalmente, nós fazemos uma primeira triagem com base na complementariedade econômica. É muito difícil nós fazermos negócio com um país que compete conosco, né? Exatamente nos mesmos produtos. Então a gente identifica que existe espaço para levar um produto, ao mesmo tempo que tem espaço para trazer um outro produto. E dessa forma as economias se complementam. Se a gente olhar para o mundo, qual é a região, o continente que a gente tem maior possibilidade de fazer negócios? Os empresários brasileiros, de forma geral, eles buscam muito internacionalizar os seus produtos, os seus negócios, nos locais onde eles gostam de viajar. Mas não necessariamente é o melhor lugar para fazer negócio. Então, se a gente compara a produtividade, né, de grãos do agronegócio brasileiro e também o nosso parque industrial, nós somos muito mais competitivos em outras regiões, como é o caso da América Latina, como é o caso do Caribe, como é o caso do da África Austral. Então, acredito que esses são os países que têm muito potencial para que a gente possa levar os nossos produtos e também serviços. Desde quando vocês já estão fazendo esse tipo de reunião? A Câmara de Comércio Exterior da FEComércio existe há 4 anos. Foi criada justamente para aproximar o sistema comércio de todas essas oportunidades internacionais. Porque você fala exatamente, você faz uma reunião dessa, um encontro desse, e depois você vai colher os frutos depois. Se a gente olhar para trás, desses últimos 4 anos, o que rendeu de frutos em todos esses processos? Nós podemos considerar cerca de 2 bilhões de reais em média por ano. Por ano? Então, estamos falando de 8 bilhões de reais em negociações. Isso é muito bom, né? E muito importante. Olha, eu quero agradecer a participação do Marcelo Gomes, ele é coordenador da Câmara de Comércio Exterior da FEComércio aqui do estado de Goiás, falando sobre esse encontro aí muito importante com empresários mexicanos. Ô Marcelo, obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Eu sei que você teve muito trabalho para sair, o evento está acontecendo, mas você teve a gentileza de nos atender. Sempre um prazer. Muito obrigado a você. Obrigado. E vamos seguindo aqui com outras reportagens. Proposta do deputado estadual Virmontes Cruvinel, do União Brasil, homenageou personalidades do estado de Goiás numa sessão solene. Na ocasião, pessoas receberam a medalha Pedro Ludovico Teixeira e também o título de cidadão goiano. Natural de Goiânia, César Augusto Seba construiu uma trajetória de sucesso na carreira e ganhou destaque no cenário nacional e internacional, ao defender grandes clubes do basquete brasileiro, como Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, além de integrar a seleção brasileira. Após encerrar a carreira como atleta, César ainda foi secretário estadual de esporte. Em reconhecimento à sua trajetória, o ex-atleta foi homenageado em sessão solene na Assembleia Legislativa, onde recebeu a medalha Pedro Ludovico Teixeira, a mais alta honraria concedida pela casa. Eu tive do esporte a vida inteira, sou 7 anos campeão carioca, fiquei 10 anos na seleção brasileira, quer dizer, às vezes você é esquecido. À medida que você é lembrado, é importantíssimo. Já Simon He-Man, advogado e presidente do Conselho Fiscal da CBF, foi um dos que recebeu o título de cidadão goiano. Nascido na Alemanha, ele se mudou para o Brasil com apenas 1 ano de idade, onde construiu sua trajetória profissional. É uma satisfação receber esse título das mãos, inclusive, de um deputado, porque eu tenho uma tremenda admiração, Virmontes Cruvinel, e legalmente passar a ser o que eu já era de fato há 46 anos. Então é uma satisfação e uma alegria, uma honra receber esse título. Outras personalidades também foram agraciadas com a medalha e o título de cidadão goiano. Pessoas que contribuem para diferentes áreas da sociedade. Esse reconhecimento é um reconhecimento para toda a equipe
da Goiás Fomento. Eu estou recebendo, mas a homenagem é para toda a equipe. Eu agradeço a equipe da Goiás Fomento pelo belo trabalho que tem feito e a responsabilidade com certeza aumenta, sim. Para mim, em específico, é uma grande honra, como lhe diz, né, a própria homenagem, por estar contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado. Sabemos que é o maior grau hoje da homenagem da Assembleia Legislativa ao Pedro Ludovico Teixeira. Com certeza a gente só tem a agradecer esse reconhecimento e nos dá ainda, com certeza, a responsabilidade de continuarmos deixando legados aonde estivermos. A cerimônia foi proposta pelo deputado Virmundes Cruvinel, do União Brasil. Através hoje da concessão de título de cidadãos para aqueles que não nasceram e também encomendas, é uma forma de incentivar algumas pessoas que trabalham em prol de áreas que nós defendemos no mandato. Educação, empreendedorismo, defesa de direitos. Profissionais dessas áreas têm se destacado aqui. Nós fizemos reconhecimento com o apoio de todos os colegas e do presidente Bruno. Vamos continuando aqui com mais reportagens. Goiânia foi palco nesse fim de semana de um dos eventos mais tradicionais da fé católica aqui do estado. O Encontro das Coroas do Divino Espírito Santo reuniu devotos de várias regiões do estado numa grande celebração marcada pela religiosidade e também pela cultura popular. Goiânia recebeu o 10º Encontro das Coroas do Divino Espírito Santo, uma celebração marcada pela fé, pela devoção e pela tradição que atravessa gerações. O evento reuniu fiéis de várias regiões de Goiás, todos movidos por um mesmo sentimento, a crença e a esperança renovada. Eu nem sei dizer para você como toca, que é uma coisa que vem de dentro. A festa do Divino Espírito Santo tem origem em Portugal no século XIV e nasceu como um gesto de fé, caridade e busca pela paz. Com o passar dos anos, a tradição atravessou continentes e chegou ao Brasil, onde encontrou solo fértil para crescer e se fortalecer. Em Goiás, essa devoção ganhou força e se tornou parte da identidade cultural do povo, sendo preservada de geração em geração por meio da fé e da tradição. O Encontro das Coroas surgiu em 2014 na cidade de Jaraguá, após um sonho do então imperador José Francisco, que viu diversas coroas reunidas em um mesmo ambiente. Um sinal que deu origem a esse momento de união entre os devotos. Já temos 34 cidades catalogadas onde tem festa do divino. Então nós estamos chamando todos para participar do Encontro da Coroa para mostrar primeiramente a coroa, para mostrar como que é feita a festa e como que é a cultura de cada cidade. O encontro cresceu e hoje reúne representantes de várias cidades, fortalecendo laços e mantendo viva essa manifestação religiosa. Receber aqui nessa paróquia Rosa Mística as coroas de todo o estado de Goiás é uma alegria enorme e que expressa a vitalidade da devoção popular, da tradição cultural do povo goiano na relação com a fé. Mais do que um evento, é também uma forma de transmitir valores, fortalecer a fé e manter vivas as tradições que fazem parte da história de muitas famílias. É uma responsabilidade muito grande, né? Receber essas cidades que são tão tradicionais aí já nessa festa, para a gente demonstrar também que mesmo a caçulinha a gente consegue, né, mostrar a nossa história aí, adaptando muita coisa que a gente buscou dessas cidades do interior, adaptando para a nossa realidade e fortificando ainda mais a nossa trajetória aqui enquanto paróquia, enquanto cidade. Isso faz com que a cultura do estado de Goiás não morra nunca, muito pelo contrário. As políticas públicas para apoiar a cultura fazem engrandecer a festa do Divino Espírito Santo e, consequentemente, as cavalhadas por todo o estado de Goiás. A presença de lideranças e representantes de diferentes municípios reforça a importância do evento para a cultura e a religiosidade em Goiás.
São mais de 20 comitivas, prefeitos, deputados, secretários de Estado, mostrando aí a força das tradições goianas, o presidente da Assembleia que representando hoje o governo do Estado aqui. Então, para nós é gratificante ter sido o berço dessa festa tão linda que confraterniza todas as cidades que têm essa tradição tão bonita que representa o nosso Estado. Momento de muita fé, devoção, mas principalmente cultura. Cristalina hoje são 79 anos já de festa em honra ao Divino Espírito Santo, que movimenta toda a cidade por vários meses, levando as famílias, aos bairros, aos lugares mais longe, essa tradição e essa cultura. O apoio do poder público também tem papel importante para que eventos como esse continuem acontecendo e alcançando cada vez mais pessoas. Eu quero aqui me congratular com aqueles que estão aqui fazendo com que esse evento seja um símbolo daquilo que mais existe de precioso no estado de Goiás, que são as pessoas que aqui moram e, claro, as tradições que precisam ser valorizadas permanentemente. Vai além do religioso, é uma tradição, é a cultura, faz parte de todos nós goianos, então trazer para que os goianienses possam aí experimentar um pouco do que é apreciado no nosso interior, para a gente é muito importante. Durante o encontro, as coroas do Divino Espírito Santo ganharam destaque em procissões e momentos de oração, simbolizando a fé, a presença de Deus e a união entre as comunidades. E como manda a tradição, a fé também se transforma em partilha. Um grande almoço reuniu milhares de pessoas em um momento de convivência, acolhimento e solidariedade. Sem sombra de dúvidas, um momento ímpar. Nós estaremos rezando, celebrando a Eucaristia e participando da coroação Divino Espírito Santo. Então esse sim é o simbolismo, é a cultura, é a tradição, é a fé. Entre símbolos, devoções e encontros, a tradição do Divino Espírito Santo segue viva. E o próximo encontro vai acontecer em São Francisco de Goiás, unindo gerações e mantendo acesa a fé que atravessa o tempo e fortalece o povo goiano. Vamos falar de futebol agora com ele, Renato Sobrinho. Bom dia, Renato, tá tudo bem? Bom dia, Jorivar, tudo bem? Tudo ótimo, expectativa boa do esporte, né? Temos jogos de Copa Verde, também Série B, movimentação. Antes eu quero falar de outra coisa. Você nasceu aonde? Eu nasci em Taquaral de Goiás. Pertinho de Jaraguá, onde nós mostramos essas manifestações religiosas, né? Exato. Lá também tem muito? Tem sim. Tem. Sempre a Folia de Reis, que é tradição. Ali, por exemplo, em Itaguari tem, em Itaquaral tem, em Jesúpolis, Petrolina, São Francisco. É toda uma região. Aliás, ali. A Folia de Reis lá é muito famosa. André e Andrade já tocaram lá, sim, todo mundo. Inclusive, são meus primos. São seus primos? Sim. Você canta também? Eu, nada. Nada, tá bom. Mas dá um show quando o assunto é futebol, não é isso? É verdade. Eu queria falar com você da Série B. Vamos lá, Série B, que no final de semana nós tivemos os 3 clubes que nos representam em ação e 2 foram bem. Pelo menos em termos de resultado. Há que se pensar em rendimento, tem que melhorar muito. Tanto Atlético e Vila Nova que venceram. 3 pontos. Né? 3 pontos. Mas o Goiás, né, teve uma situação que até então não tinha conhecido ainda, que foi derrota. Foi a primeira derrota do Goiás da temporada. Depois de 20 jogos sem perder, o Goiás foi derrotado em Caxias do Sul pela equipe da casa, Juventude. Perdeu por 2-0, foi isso, né? Na verdade foi. E teve problemas por conta de expulsão de jogadores, né? O Wesley Garcia pisou na bola, né? E assim, pisou na bola. O outro lance tinha uma bola em disputa, o lance que ocasionou a primeira expulsão do Goiás, do Rodrigo Soares, lateral direito. O cara era um lance em que tinha risco, claro, de gol contra o Goiás, e ele optou por fazer a falta, o juiz deu o cartão amarelo, depois o VAR chamou para revisão em função. Aí tem muita gente que fala assim, né, Jardevar? Agora eu vou lembrar um negócio, lembrei do nosso saudoso Adolfo aqui. Ó, o pessoal vai fazer o negócio, mas não sabe o que fala. O último homem, isso não existe no futebol. O que tem na regra é os 4 Ds, que é o domínio de bola, a distância em relação ao gol, a direção e se tinha algum defensor. D de cada um. Domínio, direção, defensor e distância. Então todos os 4 Ds eminentemente conjugados, não é cartão amarelo quando aconteceu na infração, e sim uma falta para cartão vermelho. Mas eu vi a jogada
Do lado do jogador que cometeu a falta, o atacante, tinha um jogador do Goiás. Pois é. Você consideraria que ali estaria os 4 desse ou não? Poderia, aí esse que é o problema, é interpretação. O árbitro naquele momento, não o de campo, o de vídeo é que interpretou, falou, olha, esse aí poderia não chegar, porque a distância, a direção, o domínio de bola, os outros 3 tinham. Eu entendi então isso o defensor, também. eu também fiquei na dúvida. Mas é questionável, não é aquele negócio assim, errou, ou tipo, fez alguma coisa que prejudicou o Goiás. E o lance é discutível. Agora, o do Wesley não tem o que discutir, né? Ainda bem que o futebol é assim, que é a interpretação, não é ciências exatas. Senão, teria, né? Não, perderia a graça, né? Do Wesley Garcia tinha que expulsar mesmo, tem que multar ele, inclusive, que é absurdo, né? Ele deu um burro na barriga do outro porque, jogador. na verdade, um lance anterior, ele sofreu uma falta e teve aqueles negócios de provocação, deixou a mão no rosto dele, alguma coisa, ele ficou chateado. Só que não justifica, não dá o direito dele de prejudicar o Goiás. Uma coisa é jogar com 9 na linha. Outra coisa né? O dia que o Wesley jogar com um time argentino, ele vai saber o que é provocação. Então parece que ele nunca jogou com os irmãos. Vai ver o que é provocação. É verdade. Bom, aí o Vila venceu a Ponte Preta jogando lá em São Paulo, por 1-0. E o Atlético conseguiu a primeira vitória, graças a Deus, 2-1, né? Contra o Londrina, aqui jogando em casa. Exatamente. Bom, nós estamos aqui, o Tarly colocou os resultados da rodada de número 4. Isso. Portanto, faltam 34. 34, exatamente. Estamos bem no começo. Você está vendo? Está bem no começo. Mas é importante demais fazer os pontos nesse momento. Você vê que o Goiás perdeu ponto, caiu um pouquinho na tabela. Claro que... Sexto colocado. Está no playoff ainda, que você sabe que agora, dentro do regulamento novo da Série B, primeiro e segundo vão direto. Do terceiro ao sexto tem os playoffs. E daí a importância de que cada jogo é uma decisão. Exatamente. Continuidade, e agora cabe aos nossos clubes, dentro dessa próxima rodada, manter essa regularidade. Vamos falar da próxima rodada? Vamos começar então com o Goiás. Olha um detalhe importante. Tá bem legal, tá? Esse Tarly é um sucesso. Olha o que o Atlético fez com a vitória. Tinham sido 4 jogos, 3 derrotas. Ele estava lá na lanterninha, era o último, 0, né? 0 pontos. Aí já com uma vitória, ele conseguiu sair dessa condição. E claro que foi beneficiado pela derrota do CRB, que estava ganhando e tomou a virada, rapaz. E o CRB acabou perdendo para o Atlético. O Vila Nova ajudou o Atlético, né? E que mais bateu assim, na Ponte Preta. Exato. E o Atlético, que estava aqui embaixo também, olha lá onde foi. Venceu. Que isso, está em terceiro. Tudo muito embolado. Isso derrubou o Vila Nova para quarto, porque o Vila Nova estava em segundo, né? Chegou a sair a vitória do Ceará, do Avaí. Tá. Então, vamos lá. Vamos pegar quem está lá em cima. Vila Nova, 4ª posição. Vem de uma vitória fora de casa. Joga em casa agora? Eu até vou buscar aqui, não sei se o Tarly tem aqui, vou buscar aqui. A próxima rodada. A próxima rodada, né? Porque o Vila Nova vem de um jogo, é jogo em casa, é contra o Operário, tá? Operário de Ponta Grossa, jogo duríssimo, porque isso... Sábado, 6h30. 6h30 da tarde, exatamente. Então, é uma partida que é um confronto direto. Olha para você ver como é que está o Operário aí. Caramba. Então, todos os dois têm 8 pontos. Olha só, gente. O Vila tem 8 pontos. Vencendo vale a liderança, dependendo da combinação de resultados. Ou seja, lá o Vila Nova tem 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Nenhuma, está invicto. Isso é importante. Isso mostra o quê? Dizer. Que o trabalho do Guto realmente, o pessoal, ele conseguiu dar uma motivação, ele conseguiu tirar os jogadores da zona de conforto. E se o time não é brilhante, porque não é, Jordevar, o segundo tempo do Vila foi realmente muito duro, ele conseguiu essa vitória, mas sim com muita dificuldade. O melhor em campo foi o goleiro Elton Leite, que inclusive fechou o gol. O goleiro é bom, o goleiro do Vila é bom, viu? Então era uma tranquilidade que o torcedor passa a ter. O pai, João Leite, jogou no Atlético, era craque também. Exato. Agora deixa eu te falar, o Vila está invicto. Está invicto. O Operário também. Também. Essa é a situação. Por isso que é um jogo duríssimo, é um jogo duríssimo. O time do Operário é um time muito bem treinado, time muito bem organizado. É aquele padrão de Série B, né? Time competitivo. E o Vila tem que ser isso agora, né? O Vila que não teve o De La Torre no último jogo, sentiu um incômodo, não foi para o jogo. Então, vai ter a oportunidade com a casa cheia, né? Porque o torcedor tem que ir ver um jogo desse, o time está invicto. Ô Tarly, obrigado por você ter colocado aqui. Mas volta para mim na classificação que eu quero para a gente avaliar, por exemplo, agora a questão do Goiás. O Goiás vai jogar, o Goiás está na 6ª posição, vai jogar contra o Cuiabá, que está abrindo a zona de rebaixamento. E que não tem um bom time, viu? O Cuiabá realmente é um time... Não ganhou de ninguém. O time parece que realmente está numa dificuldade. Empatou 2 e perdeu 2. Então é um time que tem essa dificuldade. Mas eu penso que o Cuiabá virá aqui para jogo contra o Goiás sabendo disso. O time do Goiás é um time competitivo, meu time não está bem, vamos tentar pelo menos um empate.
Então o Goiás vai ter que mostrar capacidade. O time do Cuiabá não deve se abrir, ficar jogando a defensiva, aquela chamada uma bola, ou o contra-ataque, que o povo hoje chama de forma moderna de transição. Igual o Adolfo falava um negócio, gente, assim, hoje o povo fala que o jogador está com desconforto muscular, está machucado. Exato. Não é? Está com dor na coxa lá, né? Essa coisa toda, desconforto muscular, né? Mas são linguagens do futebol, né? Agora vamos então para o Atlético Goianiense. 15º colocado, saiu da zona de rebaixamento, tem uma parada indigesta que é o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão. Botafogo está na 9ª posição. E que está bem. É um time bem treinado. Cláudio Tencati é o treinador. Um time que se organizou muito bem. Tem um espírito de coletividade muito forte. Não tem aquele, esse é o craque, é um jogador diferenciado. Não. Mas coletivamente o time do Botafogo é muito bem organizado. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O Botafogo de São Paulo, ele tem 2 vitórias, não é isso? Isso. Mas perdeu 2. Exato. Ele teve... Quer dizer, tá lá em cima, mas... Mas é um time que, assim... Perdeu, mas é um time bom. Entendeu? É bom? É bom. É um time bem treinado. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Aliás, o Atlético vai ter que mostrar um futebol mais convincente. Porque da mesma forma, como aconteceu com o Vila Nova, o jogo do Atlético no final aqui, o Atlético ficou aquela, né? Deu aquela caída de produção. Não sei o que é, evidentemente, ainda que está acontecendo com o Atlético. O Atlético precisa ter uma melhor desenvoltura. Os jogadores estão se conhecendo, alguns desses que chegaram posteriormente. Fato é que o treinador Eduardo Souza tem a confiança do Adson Batista, mas penso eu que se tivesse perdido aquele jogo, talvez não estaria no comando. Até quando, Até quando? É porque o Adson joga para a gente a 5ª rodada aí para a gente já falar os horários dos jogos. Vila Nova, sábado, 6h30 da tarde, enfrentando o Operário no Oba. Tem que encher a casa. E o Vila está fazendo uma casadinha, porque tem essa semana a Copa Verde, durante a semana, joga amanhã, aí no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga também. Então está fazendo a promoção para você comprar um e ganhar 2, sabe? Pagar um ingresso só e ter direito aos 2 jogos. Então vai estar lotado o Oba no domingo. Tomara. E domingo, 16 horas, o Botafogo de São Paulo enfrenta o Atlético Goianiense. Então Atlético, domingo, 4 da tarde. Isso, lá em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto. Isso. E o Goiás joga em casa, domingo... 18. Mais conhecido como 6 da noite. Mais conhecido como 6. E essa semana chamou a atenção a fala do presidente do Atlético, Adson Batista, porque marcaram o jogo do Atlético domingo, 8h30 da noite. Mas ele ficou bravo e falou poucas e boas pós-jogo, porque o jogo acabou 11 horas da noite. Não, eu vou falar um negócio para você. Eu concordo com ele. Ele tá certíssimo. Só que tem aquele detalhe. Quem pagou, exige. E aí põe o jeito que quiser, mas estão acabando com o futebol. Além disso, domingo, 8h30 da noite, eles marcam um jogo, por exemplo, segunda, às vezes 8, 9 horas da noite. Não tem lógica, né? Mas, assim, o problema do domingo é que você passou o final de semana, está em casa, está preparando para o dia. Não dá, ele atrapalha mesmo. Aqueles que estiveram lá no estádio Antônio Ascioli para o jogo, eles são muito corajosos. Nós que vamos trabalhar, quem vive disso, trabalha com isso como eu trabalho, a gente fica assim, gente, dá para entender. Você estava lá trabalhando? Estava trabalhando. Gente, chegamos em casa meia-noite de domingo. Eu vou te contar um negócio para você, mas isso é para atender interesses só da que, CBF. Não, na verdade não da CBF. E esse é o ponto. É porque as ligas que estão por trás disso negociaram, quem comprou. E o Adson ainda disse o nome das emissoras. A culpa é dessa emissora e culpa dessa outra aqui. Elas é que compraram. Elas é que estão fazendo isso em detrimento à vontade da CBF. Porque a CBF elas querem criar uma situação para ter o direito. Elas têm o direito de pagar, mas para fugir da concorrência da TV. E para eles, qual é o negócio? Eles não querem que o Mas é aquela história. A TV não quer que o cara vá para o estádio, ela quer que assista na TV. Ué. Exatamente. Por isso bota esses horários doidos. O Renato Sobrinho, daqui a pouco tem mais? Exato. A partir das 11 horas, o Alegre Esporte, com o Túlio, com o Álvaro, com a turma boa aí que está sempre acompanhando tudo aí. Essa turma dá um show de bola. Obrigado a você. Tamo junto. Eu que agradeço pela oportunidade. Gente, amanhã eu volto às 9 horas da manhã com mais um Agora Goiás, ao vivo para você aqui no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Tchau, fiquem todos com Deus e até lá.